Boa noite. Boa noite, que frio da porra. Aproveitar que só vocês estão aqui para eu falar palavrão. Brincadeira. Boa noite. Vamos lá. E aí, pessoal? Todo mundo debaixo da coberta me assistindo ou vocês estão trabalhando ainda? Oi, Fê, boa noite. Muito bem. Boa noite. E aí, galera? Tudo bom com vocês? Chegamos no quinto episódio do Dormicast. Vamos lá, daqui a pouco a gente começa. Eu tô meio rouco, não reparem. Se a minha voz falhar, a gente vai ter que fazer outra edição. Tá bom o áudio? Alguém me responde. Quem me responder vai ganhar uma receita de Rivotril. Brincadeira. Boa noite. Ok. Flávia, você acabou de ganhar um Rivotril de 2 miligramas para usar na sua noite de insônia. Pamela, boa noite. Quanto tempo, hein? E aí? Como você está? Vamos lá. Mais um pouquinho eu começo. E aí o povo vai entrando. Deixa eu revisar um negócio aqui. Olha o tanto de coisa que eu anotei hoje. Acho que vai render. Bom, muito boa noite. Obrigado por quem já está online. Obrigado por quem vai entrar. Meu nome é Caio Bonadil. Eu sou médico do sono. E esta live se chama Dormicast. Ela acontece semanalmente. Quarta-feira, 9h30 da noite. Reservem o tempo precioso de vocês para me assistir. Prometo que vocês não vão se arrepender. E hoje o tema é ortossonia, a obsessão por um sono perfeito. Ortossonia, eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente não, mas ortorexia eu acho que algumas pessoas já ouviram falar. Ortorexia é um termo que a gente usa para descrever aquela pessoa que tem sintomas assim sintomas obsessivos por uma alimentação saudável que gera um certo prejuízo no dia a dia da pessoa. E aí alguns médicos do sono, médicos americanos, aproveitaram esse termo e criaram a ortossonia, porque eles foram percebendo na prática clínica deles que com o surgimento de aplicativos e dispositivos que monitoram o sono, as pessoas, ou algumas pessoas, começaram a ficar excessivamente obsessivas com o próprio sono, o que na verdade gerou mais problema do que solução. Do ponto de vista histórico, acho que desde a era moderna, lá século XVI, século XV, o homem o homem utiliza, meu Deus, desculpa, o homem utiliza alguns dispositivos para auxiliar na vida prática, né? Acho que o maior exemplo daquela época é a bússola, né? Ou o próprio relógio de bolso. Mas a grande diferença, né, para os devices que a gente usa hoje em dia é que é bússola, relógio de bolso, essas coisas medem sinais que vêm de fora, né? Sinais da natureza, o próprio tempo, a orientação geográfica. E hoje em dia as coisas que a gente usa captam sinais do corpo. Então acho que essa é a grande revolução. E a própria medicina está passando, né, por transformações aí muito rápidas nos últimos 100 anos.
a relação médico-paciente mudou e passou por diversas transformações. Isso traz a memória aqui do meu avô, Dr. Eusvaldo Ataíde de Souza, glorioso Dr. Eusvaldo, lá de Ituverava, onde eu nasci. Dr. Eusvaldo se formou em 1956 ou 57, minha avó não tem Instagram, então ela não vai poder me corrigir, mas quando meu avô se formou, os médicos usavam maletinhas e dentro dessa maletinha tinha lá o medidor de pressão, o estetoscópio, o termômetro de mercúrio, que hoje em dia é até proibido de fabricar, e esse médico ficava andando para lá e para cá com esses dispositivos aí para medir os sinais do corpo das pessoas, né? Então a relação do médico com o paciente era incrivelmente íntima, né? A pessoa depositava uma confiança enorme no médico com aqueles poucos aparelhos que ele utilizava aí para examinar as pessoas. E aí depois a coisa foi evoluindo e aí surgiram tomógrafos, surgiram exames laboratoriais muito mais sofisticados e parece que uma época aí a medicina, dentro da medicina, o médico foi se distanciando cada vez mais do paciente e nos últimos 10, 20 anos isso se tornou uma necessidade, ou seja, o médico ele precisa se reaproximar do paciente e esses aplicativos e relógios que a gente usa aí para nos monitorar podem acabar virando uma porta de entrada para essa reconciliação do médico com o paciente e eu vou explicar o porquê. Bom, vamos direto ao ponto, né? A ortossonia é um termo, como eu expliquei para vocês, recente aí. Ele foi publicado no Jornal Americano de Medicina do Sono ano passado, se eu não me engano, e a medicina do sono lá nos Estados Unidos acabou tendo que se posicionar, porque os médicos começaram a ficar preocupados com o resultado que isso tem provocado aí na humanidade, né? Então, os grandes pontos aí que a Associação Americana de Medicina do Sono nos traz é o seguinte, né? Já falei, vou repetir, então esses devices, né? O Apple Watch, o Fitbit, aquele relógio da Nike, tem outros aplicativos aí, outros relógios, eles mudaram a relação do médico-paciente, né? Porque o paciente ele já chega hoje em dia no consultório com o relógio dele e já fala, ó, esse aqui é o meu padrão de sono, alguma coisa está acontecendo e não sei se você pode me ajudar. Então hoje em dia a realidade é essa. Ao mesmo tempo que você tem uma maior disponibilidade de aplicativos e equipamentos que monitoram os próprios sinais do corpo, você aumenta o empoderamento do paciente. Hoje em dia o paciente tem muita informação dele, informações de saúde, antes mesmo do médico saber, do convênio saber, do laboratório saber. Porque ele vai lá na loja da Apple, vai na loja da Fitbit, compra o dito cujo e tem informações assim quase que infinitas, em tempo real, antes mesmo de qualquer profissional de saúde saber. Então hoje em dia o paciente ele tem um poder que nós profissionais de saúde precisamos saber lidar e até com isso, com todas essas informações, ajudar o paciente, né? Existe um problema, né, que a Associação Americana de Medicina do Sono pontua, que muitos desses equipamentos eles não têm aprovação do FDA, que é a Anvisa lá dos nossos colegas yankees, né? O porquê que eles não têm essa validação? Porque quando um produto lá é feito nos Estados Unidos, esses devices que medem o sono, eles acabam indo para o setor de entretenimento e estilo de vida. Então o FDA teoricamente não tem ingerência sobre esses equipamentos e ele acaba não sendo regulado. Quando você lança uma coisa no mercado e aquele produto serve para medir alguma coisa de saúde e é uma coisa nova, ele precisa ser comparado com algo que já existe. No caso da medicina do sono, esses aparelhos eles deveriam ser comparados, por exemplo, com o exame do sono, a polissonografia, ou com a actigrafia, que já são exames validados tanto pelo FDA
e até pela nossa Anvisa aqui. Então isso na prática ainda não acontece com a grande maioria desses dispositivos, e como você não tem uma base de comparação, o dado que esse equipamento produz, ele não é, vamos dizer assim, confiável, né? Porque os dados brutos que esse equipamento pega do nosso corpo, a gente não tem acesso, só o paciente tem acesso e ele pode formatar aquilo da maneira que ele quiser, e o algoritmo do aparelho ele fica sob segredo da própria empresa. Caio, fala em português. Gente, esses equipamentos eletrônicos, quando eles captam o sinal do seu corpo, ou seja, frequência cardíaca, estou dando um exemplo aqui, frequência cardíaca, frequência respiratória, movimento do corpo, então tudo isso é captado por um sensor que fica encostado aqui no pulso, e isso é jogado para o software que tem dentro do equipamento, e o equipamento processa esse dado. Esse negócio acontece por um comando que chama algoritmo, que é uma matemática completamente avançada. Isso é coisa para nerd, é uma coisa muito louca, muito curiosa, e esse algoritmo é um segredo da empresa, né? Vamos supor que a Apple abre aí para o mercado o algoritmo, ou seja, a maneira que ela capta o seu dado. Acabou, todo mundo vai copiar. Então, se a gente não sabe como o equipamento funciona, a gente não sabe como ele capta o dado e como ele processa o dado, e não tem como comparar com os exames que já existem, que já são validados. Então isso já é uma ressalva aí para o Apple Watch, para o Fitbit e por aí vai. Então eles não são comparados com o padrão ouro, mas como eu disse no início, esses equipamentos eles podem ser uma porta de entrada para enriquecer a relação médico-paciente. O que eu estou querendo dizer com isso? O paciente chega no seu consultório e ele fala assim: olha, o Apple Watch está falando que eu não tenho sono profundo. Isso é um exemplo muito comum que eu acho que muitos médicos vivem aí na prática clínica e os próprios pacientes. A primeira pergunta que tem que ser abordada nessa dupla médico-paciente é: meu filho, por que você comprou este negócio? Porque o Apple Watch é bonito, eu gostei da pulseira, eu ganhei de presente, eu ganhei de Natal, eu ganhei de aniversário, ou porque, nossa, doutor, eu tava com um problema para dormir, e aí eu vi no site da Apple que esse negócio aí mede o sono e vê se o sono é profundo, se o sono é de qualidade, aí eu comprei. Então o ponto de partida tem que ser esse: o porquê que a pessoa comprou o aparelho. Foi por ronco? Foi por insônia? Foi porque o parceiro de cama ou parceira de cama falou que você dorme mal, que o sono é agitado? Então é isso que tem que ser analisado num primeiro momento, né? E uma grande vantagem desses aparelhos é que a velocidade de coleta de dado que esse negócio nos proporciona é uma coisa absurda, né? Primeiro que é feito em tempo real. Segundo que é uma coisa completamente escalada, né? Tá aí nas lojas para você comprar, tá ficando cada vez mais acessível e cada vez mais barato, apesar de alguns equipamentos terem um custo ainda muito alto. E aí você tem uma quantidade enorme de dados que fica disponível no servidor dessas grandes empresas. E o que a gente faz com isso, né? Essa é a grande questão, né? Quando você vai fazer um estudo científico com métodos de diagnóstico que já estão bastante consolidados, é muito complicado. Você tem que selecionar uma população específica, tem que ficar num grande centro, um grande hospital ou um grande laboratório, tem que ter aparelho disponível, tem que agendar, tem que passar pelo comitê de ética, um monte de burocracia que nem se compara à velocidade de uma pesquisa tradicional com a coleta de dados dos wearables, né, dos reloginhos, do Apple Watch, do Fitbit. Então, pode ser uma vantagem, porque o jeito de coletar dado é muito mais rápido, porém, como a gente não tem controle dos dados, a gente não sabe a qualidade dos dados e precisa de muito cuidado para interpretar esses dados. Então, continuando o raciocínio, quais seriam as vantagens? Bom, em primeiro lugar, se a pessoa compra um negócio desse e começa a monitorar o próprio sono, a prestar atenção no próprio sono,
teoricamente ela está mais engajada, alguma coisa está incomodando no sono dessa pessoa que faz com que ela procure ajuda, né, dentro dessas tecnologias, né? Uma segunda vantagem, aumenta a conscientização, a pessoa começa a olhar com um olho mais atento aí para o próprio sono, né? Então existe uma conscientização maior, com certeza. Outra coisa que eu já falei, o custo tá abaixando, o acesso tá aumentando, coleta de dados em tempo real, a implantação da telemedicina, não sei se todo mundo sabe, mas a telemedicina é um negócio que está bastante em voga, que permite aí consultas à distância, análise de dados à distância. Então, poxa, se você tem um paciente seu que está lá do outro lado do país e ele tem um instrumento confiável ali de medidas de sono, você pode monitorar isso à distância e dar orientações à distância desde que isso seja validado e confiável aí pelos órgãos responsáveis. Uma outra vantagem, você aumenta a proximidade do médico com o paciente nos intervalos entre as consultas, certo? Poxa, fui no médico, falei uma queixa de sono, depois eu vou voltar dali 1 mês, 2, 3 meses. O que eu faço nesse 1 mês, 2, 3 meses? Então tem um negocinho lá monitorando diariamente o comportamento do paciente e a gente pode dar orientações e até ver como é que o tratamento está andando. Desvantagens, né? A gente não sabe como os dados são utilizados e processados. Muitas empresas alegam que os dados são protegidos, mas a gente não tem a menor ideia porque não existe uma regulação. E eu não estou falando Brasil, eu estou falando mundo, tá? Não é porque é Brasil, isso acontece nos Estados Unidos e na Europa. Nós não sabemos como as empresas utilizam esses dados que ficam lá amplamente disponíveis no servidor deles. Eu não sei se vocês estão vendo a magnitude disso, mas eu vou... da magnitude do uso impróprio de dados, eu vou aprofundar mais para frente. Não tem validação, não é comparado com métodos tradicionais, e como o avanço é muito rápido, né? Cada semana lança um aplicativo novo ou um aparelho novo, você não tem como acompanhar, você não tem como estudar essas coisas num ambiente controlado para ver se de fato o negócio funciona. Então hoje em dia eu nem sei falar de cabeça quantos aplicativos de sono tem disponíveis na Apple Store ou no Google Play. É uma coisa impressionante, digita sono ou sleep lá no Apple Store que vocês vão ver. É uma infinidade de ferramentas e nós não temos capacidade de estudar tudo isso porque a velocidade de desenvolvimento dessas coisas é enorme, né? Então, quando o paciente vem para você, né, com esses aplicativos e com esses devices, não é para assim, para de usar, isso não funciona. Não, não é assim. Nós temos que aproveitar a queixa do paciente, ver por que ele comprou aquilo e o que ele está falando, como ele está interpretando aquele dado e encorajar o paciente a prestar cada vez mais atenção no próprio corpo e usar o relógio a seu favor. Eu vou falar aqui sobre 3 casos de ortossonia que inclusive foram os casos que motivaram aí a criação desse termo. Eles foram descritos aí no ano passado lá nos Estados Unidos, né? Para vocês entenderem como que essa obsessão pelo sono perfeito funciona. Então, acho que uma primeira coisa para a gente relatar é que nos Estados Unidos 10% dos adultos já tem algum tipo de monitor portátil do sono, seja Apple Watch, Fitbit, o relógio da Nike, Garmin, o que seja, né? Então, o primeiro caso, um homem de 40 anos, né? Ele chegou no consultório médico dizendo que ele não estava dormindo bem, que na verdade ele tinha uma sensação de sono muito superficial e ele colocou na cabeça dele o seguinte: a minha meta é dormir 8 horas por noite. E ele tinha muito sintoma diurno, ele se sentia muito irritado, muito sonolento, ele dava patada em todo mundo, não trabalhava direito, ficava com problemas de memória e de concentração e no momento em que a gente foi investigando essa pessoa, o médico percebeu o seguinte, que esses sintomas de irritabilidade, eles só aconteciam quando
o reloginho dele falava que ele dormia menos de 8 horas por noite. E aí ele ficava extremamente ansioso com isso, falava, meu Deus, como eu não estou conseguindo dormir 8 horas por noite, e ficava extremamente desorientado e incomodado no dia seguinte. E aí o médico foi percebendo outros hábitos que o aparelhinho, o relógio, trazia, né, para esse paciente. Por exemplo, ele só dormia com o celular do lado do travesseiro, ele só dormia com o relógio do lado da cabeça. Então, isso é uma fonte de estresse enorme dentro do ambiente de sono. Lembrar nos outros episódios que eu sempre insisto, o ambiente de sono ele tem que ser tranquilo. Então, se você tem um celular ali do lado, que geralmente não carrega só o aplicativo de sono, ele carrega o WhatsApp do trabalho, carrega notificação de e-mail, uma série de coisas. Então, se o negócio apita ali no meio da noite e você acorda para verificar o celular, acabou. Você está exposto à luz artificial à noite, isso vai acarretar mais problema do que solução. Segundo caso, uma mulher de 27 anos tinha sintomas de pernas inquietas, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é uma doença neurológica que acaba sendo estudada também no sono, e são incômodos, né, nas pernas, uma necessidade urgente de mexer as pernas, principalmente quando a gente está em repouso. E ela tinha também uma queixa de insônia inicial, ou seja, ela deitava e demorava para pegar no sono, e o Fitbit dela acusava assim, olha, você está com um sono muito leve, você não tem sono profundo. Isso foi deixando ela extremamente ansiosa e preocupada. Como ela tinha outros sintomas, também a médica que a assistia achou melhor ela fazer um exame padrão ouro, um exame que realmente funciona, que está validado, que é a polissonografia, para ver se não tinha outra coisa, a apneia, por exemplo, né? Essa mulher fez o exame no laboratório e, pasmem, o resultado do exame do laboratório foi completamente diferente do resultado que o Fitbit falou. Resumindo, o exame do laboratório falou o seguinte, olha, você dorme super bem, não tem nenhum problema com o seu sono. E aí a médica mostrou, falou, olha, acontece isso aqui na sua noite, não acontece o que o Fitbit tá falando, né? E aí a pessoa foi se tranquilizando e acabou entendendo aí com outras medidas comportamentais que ela não deveria ficar tão ligada no que o relógio falava sobre o que é sono profundo e o que é sono leve. Só um parênteses, a única maneira da gente saber se nós estamos em determinada fase do sono ou não é colocando eletrodo na cabeça, monitorando as ondas cerebrais. Não dá para saber qual fase de sono a gente está só com um relógio que tem um sensor na pele. Dá para a gente inferir, mas não dá para bater o martelo. Bater o martelo mesmo é só com onda cerebral, e isso o que faz é um aparelho muito específico que tem em laboratório ou você pode fazer em casa. Então, às vezes, o que o Fitbit fala não condiz com o que de fato acontece e talvez a pessoa fique mais preocupada do que aliviada. Último caso, homem de 69 anos, o aplicativo falava que ele acordava várias e várias vezes à noite. Ele foi procurar um especialista em medicina do sono e esse especialista viu que, além dele acordar várias e várias vezes à noite, ele tinha vários sintomas sugestivos de apneia. Ronco, sono agitado, sonolência diurna, aumento de peso, uma pressão descontrolada, um diabetes descontrolado. O paciente acabou se submetendo aí a uma polissonografia e na polissonografia veio uma apneia super grave. Tratou a apneia com o CPAP, usa o CPAP até hoje, e aí vocês me perguntam, então melhorou a preocupação com o sono dele? Não. Apesar do tratamento da apneia, esse paciente continuou excessivamente preocupado com o próprio sono, porque o aplicativo continuava falando que ele estava dormindo mal e
se percebeu o porquê. Mas com uma boa orientação comportamental de higiene de sono e controle de estímulo, o médico percebeu que o paciente foi criando mais subjetividade, ele foi prestando mais atenção nos sinais do próprio corpo, ou seja, qual que é o horário que de fato sente sono, qual que é o horário que de fato se sente confortável para acordar e iniciar o seu dia, e os comportamentos foram trabalhados, as falsas crenças foram sendo trabalhadas, o paciente ele foi se distanciando um pouco do que o relógio falava, foi prestando mais atenção nele mesmo, e aí essas preocupações sumiram e essa sensação de sono superficial, por consequência, também sumiu. Uma coisa que os pesquisadores perceberam que tem em comum nesses 3 pacientes é que, como esses aplicativos e esses relógios, eles promovem um certo tipo de competição, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você não dormiu 8 horas, você não está atingindo a sua meta. Se você não tem sono profundo, você não está atingindo essa meta. O que as pessoas faziam? Elas continuavam na cama para dar uma falsa impressão para o próprio aparelho de que elas estavam dormindo. Porque como a maioria deles funciona por movimento, então eles continuavam na cama, o aparelho acusava que eles estavam dormindo, mas na verdade eles estavam acordados. E isso, na prática, não resolve o problema de ninguém, porque se vocês prestaram atenção nas minhas lives anteriores, tempo de cama aumentado não significa um sono de maior qualidade. A gente tem que meio que equalizar essa conta, né? O tempo de cama, ele precisa ser mais ou menos próximo do tempo que você está dormindo. Se você quer enganar você mesmo e o aplicativo e continuar deitado sem dormir para falar que o aplicativo está dizendo que você dorme mais, você não está resolvendo nenhum problema, né? Então, os pesquisadores perceberam que as pessoas meio que burlavam o sistema aí do aplicativo, né? E uma coisa que ficou muito na dúvida, que a gente precisa estudar mais, precisamos estudar mais esse fenômeno de monitoramento de sono por parte do paciente, a gente não sabe exatamente se o paciente descobriu o problema de sono dele porque ele começou a usar o aplicativo e por consequência começou a prestar atenção mais no próprio sono, ou se ele comprou o aplicativo porque ele já tinha uma noção de que ele tinha um problema de sono. Isso já é uma outra discussão. E agora eu vou para um quarto caso, que na verdade é aqui do consultório, né? Então é uma paciente que tinha, um paciente de 59 anos, e ela veio para mim com uma queixa de sonolência diurna, né? Por questões de vida, muita dificuldade aí de preencher um diário de sono, um trabalho que para ela, por condições de saúde até, muito trabalhoso, e aí eu optei por fazer a actigrafia nela, que é um relógio, que esse sim, já é validado, é um método validado pelo FDA e pela Anvisa. Coloquei e deixei um reloginho com ela durante 2 semanas para monitorar o sono dela através de movimento. E pasmem vocês, o aplicativo, quando eu vi o resultado do exame, o exame mostrou o seguinte, que ela ficava dormindo, né? O aparelho acusava que ela estava dormindo mais de 15 horas por dia. E cada dia ela começava a dormir num horário diferente e acordava num horário diferente. Eu falei, isso não condiz com o que ela está me falando, porque durante muitos dias ela se queixava, além de uma sonolência diurna, ela se queixava de um sono no período noturno muito fragmentado. Eu achei isso muito estranho e perguntei para ela, falei, olha, você não fez o diário, mas eu queria saber se o que você está vendo aqui condiz com o que você lembra do que aconteceu. Perguntei para ela o seguinte, você ficou muito tempo na cama sem estar dormindo? E ela falou, nossa, realmente foi isso que aconteceu. Eu ficava muito tempo na cama sem estar dormindo e aí o aparelho acusava que ela estava dormindo durante muitas horas. Então, na verdade, essa paciente ela precisa de uma boa orientação comportamental. Primeiro, rotina de sono. Segundo, regular o ritmo circadiano dela com outras medidas. Isso vai ser assunto para outra live.
e uma boa psicoeducação para ela entender que os sinais subjetivos são muito mais importantes para a gente regular o nosso sono. Então, essas tentativas de aumentar o tempo de sono no aplicativo, eles geram mais tempo de cama sem sono e isso não vai resolver o problema de ninguém, né? Então, essa obsessão por o sono perfeito se chama ortossonia, é um problema novo, nós não sabemos ainda como lidar com isso, mas também não podemos demonizar o uso desses aplicativos e dos relógios, porque eles têm muitos benefícios. E agora eu vou entrar num assunto, como é que essas tecnologias podem ajudar no nosso dia a dia. Então vou dar aqui alguns exemplos, né? Tem uma empresa nos Estados Unidos que chama Nightwear e na verdade é um aplicativo pro Apple Watch, né? E eles estão usando esse aplicativo para o tratamento das pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, que é uma doença psiquiátrica que gera muitas alterações de sono. As principais são despertares e pesadelos muito intensos, e isso, por consequência, gera uma fragmentação de sono, sonolência diurna, ansiedade, depressão e por aí vai. Como que esse aplicativo, esse relógio, que está validado, esse sim, pelo FDA, funciona? Então, a pessoa que tem um Apple Watch, que tem transtorno de estresse pós-traumático, pode fazer o download desse aplicativo e ele naturalmente vai começar a funcionar. Por meio de um algoritmo que não vale a pena discutir aqui, mas o aparelho consegue detectar quando o pesadelo está para acontecer ou já está acontecendo, que é justamente o problema do sono do transtorno de estresse pós-traumático. Quando o aparelho detecta isso, ele emite um alerta vibratório e esse alerta vibratório provoca um despertar que não é consciente. Veja bem, a pessoa não vai acordar e ter uma fragmentação do sono muito intensa, mas esse despertar gera um comando para o cérebro e ela sai da fase do sono que da fase do sono que está gerando pesadelo. Então a pessoa começa a ter cada vez menos pesadelos e isso seria um tratamento complementar no transtorno de estresse pós-traumático. Então é uma tendência muito nova. Já estão rolando estudos aí em hospitais de veteranos de guerra dos Estados Unidos, mas o aplicativo já está validado, infelizmente ainda não no Brasil. Um outro exemplo, né? Perdão, gente, hoje tá difícil. Um outro exemplo, como esses aparelhos e essa quantidade enorme de dados pode nos ajudar. Agora em maio passado, ocorreu um evento na Universidade de Stanford, lá na Califórnia, que chama Big Data in Precision Health, né? Ou seja, o uso desses dados, né? O Big Data, esse enorme volume de dados na saúde, né? Na tecnologia em saúde. E lá foi discutido o seguinte, que o futuro desses aparelhos, do Apple Watch, do Fitbit, na verdade não é só monitorar o sono, se você dormiu ou não, mas sim o maior trunfo desses aparelhos vai ser criar um algoritmo para ver quanto a gente está preparado para o dia seguinte daquela noite de sono. Perdão, deixa eu tomar uma água aqui. Então, em vez de ficar monitorando só à noite, esses aparelhos eles vão ser capazes de nos dizer o quanto a gente está preparado para o dia seguinte. Pensem no impacto que isso vai ter no mercado de trabalho. Vamos pensar no motorista de caminhão. Se de fato isso acontecer, o motorista vai acordar e vai poder saber se a probabilidade dele ter um acidente é grande ou não, né? Um grande empresário vai acordar e vai saber se ele está bem ou não para ir para uma reunião importante. Então o impacto na sociedade disso é uma coisa absurda. E por último,
tem um outro aplicativo, uma empresa que chama Sleep Number, também empresa americana, ela fabrica colchões inteligentes, né? O que são colchões inteligentes? Não é relógio, lógico, não é aplicativo, mas colchão. Mas é um colchão que está cheio de sensor. Então eles detectam vibração, ronco, movimento, frequência cardíaca, frequência respiratória e por aí vai. Estima-se que esses colchões, numa noite só, eles captam 8 bilhões de dados biométricos. Esses dados vão para o servidor da empresa, passam num algoritmo que é tipo um filtro assim para organizar o negócio. E isso gera uma quantidade enorme de conclusões que a empresa pode tirar. Olha, o pessoal lá do Texas está dormindo mal. Vamos implementar alguma política pública lá para ver por que essas pessoas estão dormindo mal, por que está tendo tanto acidente de carro, por que está acontecendo tanta obesidade. Então, veja, o fato de você poder captar dado em tempo real, uma quantidade infinita de dados, e isso cair num servidor, cair dentro do governo, dentro da indústria farmacêutica, ou seja, dentro das pessoas que controlam a nossa vida, a nossa saúde, se isso for usado com inteligência, isso pode melhorar a vida das pessoas em anos, né? O problema é você ter investimento e ter dinheiro para fazer isso, né? E essa mesma empresa, existe uma tendência de criar um QI do sono. Lembra do QI da inteligência, né? Se você tem lá as faixas de valor, se você é tão inteligente, você está numa faixa de valor, se você é meio médio, você está ali, se você é burro, você está lá embaixo, enfim. Esse é o QI do sono. Então, com essa quantidade enorme de dados, a gente pode montar um índice, um QI, e ver se a população pode se enquadrar. Olha, esse povo aqui dorme bem, esse aqui precisa de mais intervenção, precisa de mais consulta, precisa de mais informação. E esse aqui tá muito ruim, intervenção urgente, tá tendo muito acidente de carro relacionado à sonolência. Vamos lá, vamos intervir. Então, essa quantidade enorme de dados tem muito benefício para a gente, desde que seja utilizada com muito controle, principalmente pelo governo e pelas indústrias, e tem que ser de uma maneira harmônica para trazer benefício para a gente. E trazendo mais aqui para a nossa realidade, dentro das nossas casas, essa quantidade enorme de dados que esses colchões captam, que os relógios captam, que o Apple Watch capta, que o Fitbit capta, isso pode ser integrado com, por exemplo, o psicólogo que faz uma terapia cognitiva comportamental para insônia num determinado paciente, porque nem sempre todas as coisas podem ser esclarecidas dentro de uma sessão de terapia ou de uma consulta médica. Então, se o dado chegar até a pessoa que assiste esse paciente, a consulta fica muito mais rica, a gente pode ver muito mais detalhe que a gente não vê simplesmente com um diário de sono ou numa consulta médica. Essa empresa até propõe que esses dados eles podem estar integrados com a sua máquina de café, né? Então, a quantidade de dados é tão grande que ela pode detectar se você está tomando café demais ou não. E aí ela trava a sua máquina e você não pode mais tomar café naquele dia. Veja onde nós podemos chegar, é uma coisa infinita. Só que a gente tem que ter controle, tem que ter muita calma, muita parcimônia, muito critério, ver paciente por paciente, ver por que ele comprou aquele aparelho, o que está incomodando. Não de cara condenar, olha, joga isso fora, isso não serve para nada. Agora, se ao longo das consultas o paciente ou o médico perceber que aquele negócio está virando uma obsessão, uma ortossonia, aí de fato acho que vale a pena desencorajar o uso, pelo menos por um tempo. Reeducar esse paciente com uma boa orientação de higiene do sono e controle de estímulo e bola para frente, aí a pessoa começa a reaprender como é que ela dorme, começa a prestar atenção mais no corpo dela e o sono fica muito mais de qualidade.
Eu peço desculpas pela minha rouquidão e pela tosse excessiva. Provavelmente eu vou tomar um chazinho na hora que eu sair daqui, mas está na hora das dúvidas. Eu gostaria que vocês me perguntassem alguma dúvida, alguma angústia, algum ressentimento, alguma crítica para eu responder para vocês, porque nós temos tempo ainda. Então vamos lá, queria a colaboração de vocês. Obrigado, Vanessa. Sou seu fã. Obrigado, Danilo. Valeu. Fabrício perguntou onde compro a actigrafia e como funciona. Fabrício, a actigrafia é um exame. Assim como o exame de sangue, tomografia, ultrassom, a actigrafia é um exame. Então você acha em algumas clínicas de sono aqui em São Paulo, eu faço actigrafia e funciona o seguinte, você tem que ficar com um relógio, eu até tenho um post disso explicando, me manda um direct depois que eu mando o post para você. O actígrafo é um relógio, dentro desse relógio ele tem um acelerômetro, ele vê movimento. Tem um sensor de luz e um sensor de temperatura. Você fica com esse relógio o dia inteiro, você só tira o relógio se você for nadar. Tomar banho, não tira o relógio. Por quê? A ideia da actigrafia é inferir os horários que você dorme e os horários que você está em vigília de acordo com a temperatura, movimento e intensidade da luz. E aí esse exame ele basicamente serve para ver qual que é o seu ritmo biológico e se existe alguma discrepância entre o que o paciente fala, né? Porque tem muita gente, principalmente os pacientes com insônia, eles tendem a superestimar a insônia deles, né? Nossa, eu não durmo nada. E aí a hora que você vai fazer o exame, aquela pessoa tá dormindo, e aí é uma má percepção de sono e você tem que trabalhar isso com o paciente. Então, a actigrafia funciona dessa forma. Então, não dá para comprar a actigrafia se você não for médico. É um exame e precisa de pedido médico para fazer. O Danilo perguntou quais os melhores exames para sabermos a qualidade do sono. O melhor exame, Danilo, para você saber a qualidade do sono se chama você mesmo. Olha só, né? Por que eu estou falando isso? O conceito de sono reparador. O que é um sono reparador? É aquele sono que você acorda e se sente disposto, se sente concentrado, com o seu humor bom, não se sente sonolento. Se você tiver tudo isso ao longo do seu dia, significa que o seu sono foi de qualidade e você não precisa de nenhum exame para ver se você está tendo sono profundo ou não. Não precisa. Tirem isso da cabeça de vocês. Né? Aquela coisa, é a mesma coisa do check-up. Né? Hoje em dia, o check-up, né? O cara tem 20 anos, não tem absolutamente nada, chega no consultório, eu quero fazer um check-up. Muito cuidado, às vezes o exame ele gera mais estresse do que solução, tá? Então, todo exame ele precisa ter uma boa indicação. Os exames do sono, hoje, os que são validados, polissonografia e actigrafia, eles têm indicações nos distúrbios respiratórios do sono, ou seja, apneia, hipoventilação, obesidade, apneia central, doenças neuromusculares, enfim, tem uma indicação muito restrita. Narcolepsia, que é uma doença raríssima, né? Então, assim, não é para ficar pedindo polissonografia para ver a qualidade do sono de todo mundo. Isso é inviável. Imagina o custo que você está colocando no sistema de saúde se você pedir polissonografia para todo mundo que quer ver a qualidade do sono. Então, a melhor maneira de você ver a qualidade do sono é acordar da sua noite de sono e se sentir disposto ao longo do dia sem nenhum sintoma. Agora, se o seu parceiro ou parceira de cama está falando que você está roncando,
que você está com sono inquieto, que você está irritado, que você não para de falar, não para de chutar, e isso está afetando no seu dia a dia, procure um especialista, não vá fazer o exame direto, porque muitas vezes algumas coisas precisam ser investigadas, certo? Vamos lá, Samara, às vezes sinto que durmo bem, porém sinto cansaço e sono o dia todo. Fico na dúvida se de fato durmo bem. Como posso identificar se durmo bem ou não? Samara, isso é um assunto para consulta médica, certo? Isso é muito difícil responder online ou por mensagem. Procure ajuda, porque a melhor maneira de te ajudar é a avaliação de um especialista. Creio que não temos mais dúvidas. Se vocês tiverem alguma questão, alguma crítica, por favor me mandem por direct. A ideia do Dormicast é continuar construindo conteúdo junto com vocês. Na semana que vem não teremos Dormicast porque é dia dos namorados, né? Dos pombinhos. Então curtam o dia dos namorados e nós voltamos na semana seguinte. Bruna, não vou esquecer de você. É possível ter um sono reparador mesmo sem ser durante a noite? Sim, isso vai depender muito do seu ritmo biológico. Isso também é motivo de avaliação de um especialista. Ok? Muito bem, obrigado. Vejo vocês daqui 2 semanas. Dúvidas, angústias, me mandem por direct. Essa live vai ficar disponível por 24 horas e depois eu vou colocar lá no meu canal do YouTube que está saindo do forno. Um beijo para vocês, boa semana e boa noite.